O compositor e cantor Paulo André Barata, terceiro filho de Norma e Rui Guilherme Paranatinga Barata, nasceu em Belém no dia 25 de setembro de 1946. Hoje, mais de 60 anos depois, é um dos nomes mais importantes da música paraense contemporânea e dono de uma respeitável projeção nacional. Eu sou o terceiro de 7 irmãos. Meus irmãos, Maria Diva, Rui Antônio, eu, Maria Helena, Maria de Nazaré, Marinês e Cristóvão, que conhecem ele mais como Tito Barata. Nasci numa família feliz, graças a Deus, onde tive toda assistência para o que eu queria fazer, o que eu queria ser, ou seja, músico. No Colégio Suíço Brasileiro, em Belém, inicia o primário. Muito claro na minha vida, evidente que o meio que eu vivo, né? Que eu acho que o artista é produto do meio que vive. Está muito claro Belém, como está claro Óbidos e Santarém. São 3 lugares que marcaram muito a minha vida. Em Belém eu fui aluno do Colégio Suíço Brasileiro, fui aluno do Colégio Nazaré, fui aluno do Colégio Moderno, fui aluno de um colégio que tinha muita pátria, menos cultura, chamado de Padre Cultura, fui aluno do ginásio Visconde Souza Franco, quer dizer, eu pulava de colégio para boa. Nunca estudei no Herbert. Eu fui estudar no Visconde Souza Franco, porque lá funcionava a Faculdade de Filosofia. E o papai era professor de literatura brasileira. E eu era um gazeteiro terrível. Gazetava muita aula. Ia tomar banho na garagem do Remo, do Paissandu. Eu inventava a hora. Ou então ia paquerar. Me lembro que eu saí do Colégio Moderno de manhã gazetando uma aula. Eu e mais um amigo meu, que eu não estou lembrado quem era, fomos para a Faculdade de Direito, ali na Trindade, porque a Nara Leão estava aqui, ia fazer uma apresentaçãozinha no porão da faculdade para os alunos. E aí eu me mandei para lá e vi a Nara cantando aquela coisa. Não sabia que anos depois ela gravaria uma música nossa. E que eu estou ali pela praça, eu dou de cara com o papai. No carro, com o motorista, e o papai tinha mania de olhar só para frente. Ele não me viu, eu gazetando a aula. Aí fui para o ginásio Visconde Souza Franco, o papai ensinava lá, eu saía do colégio com ele, saía de casa com ele, e voltava do colégio com ele, não tinha como gazetar. E foi o melhor tempo de aproveitamento da minha vida como estudante, foi no Visconde Souza Franco, que era dirigido pelo homem duro, chamado Moreirinha, professor Moreira, não sei das quantas. Aos 9 anos de idade, sofre um sério acidente. Eu quebrei a perna num desarme de carro, lá na Pedreira. Um caminhão bateu o carro e eu quebrei o fêmur. Colocaram uma chapa de platina na minha perna, com o decorrer do tempo, o meu corpo começou a reagir contra essa chapa de platina, um corpo estranho. Eu peguei uma doença chamada osteomielite, um negócio muito sério. Eu operei bem mais de 10 vezes. E com isso eu ia perdendo tempo, começava sempre esse processo, eu já perdia mais um ano de estudo, mais isso, mais aquilo. E meu pai resolveu que eu deveria ir para o Rio, operar lá. Eu já não andava há muito tempo, eu estava sem andar há mais de 3 anos. E eu pedi que a minha mãe comprasse um violão. O pai, o admirável poeta, recebia a visita dos boêmios e seresteiros de Belém. Na roda musical,
Cantavam Dorival Caymmi, Ari Barroso, Lupicínio Rodrigues. A casa em que eu nasci, na Generalíssimo Deodoro, antigamente era o número 299, agora 609. Aquela casa era um ponto respeitado, era um ponto respeitado da literatura no Pará. Ali frequentava o Francisco Paulo Mendes, o Mário Faustino, o Benedito Nunes, o Maxi Martins, Calbi Cruz, um poeta americano que aqui teve, que morava na Matinha, chamado Robert Stockel, ou Bob, não é? E aquela casa era muito interessante. As discussões literárias que ali existiam, a gente ficava empolgado. E se falava de tudo, falava de literatura, principalmente da poesia, e se falava muito em música. De vez em quando ia o Valdemar Henrique lá para casa. O papai era fissurado num compositor francês que depois eu passei a ser fissurado por influência dele, que era o Claude Debussy, grande revolucionário da harmonia, não só Debussy como Ravel. E aquela casa era... Hoje, olhando para trás, eu disse, meu Deus do céu, como aqui só tinha cobra, né? E eu tive esse berço, não só eu quanto meus irmãos. E alguma coisa em um dos irmãos ia seguir arte. Ou literatura, ou pintura. E veio a música, e quando o papai sentiu que eu tinha um pouco de talento, ele começou a exercer uma influência forte em mim, não querendo que eu fosse um músico orelhudo, ele queria que eu estudasse, não é? E eu fui estudar música. Aos 15 anos de idade, melhora o violão com ensinamentos de Leone Monteiro e algumas aulas com o mestre Tó Teixeira. A seguir, conhece o músico De Campos Ribeiro e fica eletrizado pelo som dos acordes dissonantes. Fui atrás de um violonista que morava perto da minha casa, que ensinava, e eu tinha assim uma placa na porta da casa dele, leciona-se violão, contrabaixo, cavaquinho, uma porção de instrumento que ele era, o velho Tó Teixeira. E eu tive umas 2 aulas com ele, mas eu estava muito ansioso, no sentido de sair tocando logo, eu queria tocar música que estava acontecendo, que me tocava, que era a canção praieira do Dorival Caymmi e, posteriormente, a bossa nova. E eu queria tocar aquilo tudo, e o Tó Teixeira queria que eu aprendesse a tocar umas valsas, solar, aquela coisa toda. Mas então eu fui aprender pelo meio da rua. Meus amigos tinham um vizinho meu, chamado Léo, o Leone Monteiro, que sabia tocar um violão gostoso, me ensinou algumas posições. Depois meu pai me levou em casa um amigo dele, que era algo de moderno, o que era algo de mais moderno que havia em violão em Belém, que era o Zé Guilherme de Campos Ribeiro, o Zeca de Campos, poeta, compositor, um harmonizador excelente. E essa gente fez parte da minha formação, como o Álvaro Ribeiro, pianista, o Guilherme Coutinho. A minha formação foi meio que feita no meio da rua, no Bar do Parque, que era a grande universidade da música. Paulo André sai atrás de influências para a sua formação musical. Passa a escutar Villa-Lobos, Pixinguinha, Tom Jobim, Carlos Lira, Baden Powell. Estudei teoria e harmonia lá, mas tinha muitos amigos que eu fiz por lá que tocavam muito bem violão. Conheci Baden Powell, que era o meu ídolo nesse tempo,
conhecia na casa do Nilo Queiroz, compositor baiano, violonista também. E aquilo só fez com que a gente crescesse um pouco mais. A minha grande influência foi papai. Eu fazia uma música, como todos nós aqui do Pará, influenciado principalmente pelas coisas que vinham do Sul. Um dia o papai disse: meu filho, você precisa olhar que existe uma música na nossa terra, que existe um colorido. Vá atrás dela. Eu acho que era bom você ir atrás dela. E realmente eu saí aqui com os amigos meus, com um gravador, me metia em Vigia, me metia principalmente em Marapani, que era a terra de um amigo meu, o Vilar. E nós íamos para lá, recolhíamos muitos carimbós, onde nesse tempo não se falava em carimbó. Ninguém falava em carimbó. O Valdemar já tinha composto um carimbó. Eu acredito que nem ele sabia que era um carimbó, que é o Irapuru, né? O Irapuru é um carimbó. Certa vez de montaria, eu desci o baiana, aquela coisa toda. E eu compus um carimbó também, chamada Salviana, com o poeta João de Jesus Parloreiro. Em 1964, os militares deflagram o golpe militar e Ruy Barata é preso, sob alegação de envolvimento com a ideologia comunista. Nunca imaginei que alguém fosse preso por idealismo, por gostar de uma filosofia, admirar uma filosofia. E meu pai foi preso por isso, por pensar. Isso nos abateu muito, principalmente porque, enquanto o papai estava preso, a nossa casa era constantemente invadida por militares, né? Com armas, aquela coisa toda, de a minha mãe estar com o Tito, meu irmão pequeno, no colo. Dona, saia da frente ou então a coisa vai piorar. Esse tipo de coisa nós assistimos em casa. Quando o papai estava preso, eu compunha. Compunha as melodias, esperando a saída dele. Em 66, Paulo André compõe Rubra Rosa, sua primeira música em parceria com o pai. No mesmo ano, Ruy escreve a letra de Pré-Amar e Paulo André logo conclui a segunda parceria da dupla. Pré-Amar foi uma canção que nós ganhamos o 3º lugar no festival, o primeiro festival que houve aqui. E como eu falei, a grande influência que eu tive no começo, engatinhando para a composição, foi o velho algodão, o Dorival Caymmi. Caymmi é um compositor, então, acho que é o único compositor que tem poder de síntese na música brasileira. A letra dele é curta, a melodia dele não chateia nunca. Ele tem um swing e uma harmonia linda, o Caymmi, com aquele violão de corda de aço, no tempo que não havia corda de nylon. Eu ouvi esse disco. E no tempo da UAP, havia ou eu me esqueci o nome dele agora, mas o apelido dele, os estudantes chamavam para ele de Pequeno Proletário. Era o Ramos. Era amigo e era da terra do João de Jesus Parloreiro. E ele morava na UAP, quando vinha de Abaetetuba. E ele sabia cantar tanta coisa. E um dia ele cantou para mim um trechinho de uma música, dizia assim: eu vi Manoé, eu vi roncar no mar, a barca suspendeu, bandeira Manoé, maré tá pré-amar. Eu gostei disso. Aí peguei, transformei, criei uma outra melodia em cima dessa letra e tirei o nome de Manoé e botei Mariá. E fiz uma canção. E o papai pegou aquilo e fez a letra.
com esse mote, né? Que eu via assim, eu vi Maria, eu vi roncar no mar, a barca suspendeu, bandeira Maria, maré tá pré-amar. O vento ligeiro, proeiro meu pai, não estou lembrando, o vento ligeiro, proeiro meu pai, o peixe que vem, para outro já vai para outro que nem trabalhou, o vento ligeiro, me conte primeiro se Deus me deixou. Em seguida, ele cria novas composições. Canção do Bem-Querer, em parceria também com o pai. Barco da Liberdade, com Pedro Galvão de Lima. Raimundo, Raimundo, com José Maria de Vilar Ferreira. Vigilenta e Fim de Carnaval, com o poeta João de Jesus Paz Loureiro. Um dia eu estava também tentando lembrar uma outra canção que eu fiz, que nós ganhamos o 4º lugar com ela, chamada Canção de Bem-Querer. Era uma música que a segunda parte era calcada na estética do Bach, do velho Johann Sebastian Bach. Em setembro de 1967, retorna ao Rio de Janeiro e ingressa no curso de música da professora Vilma Graça, ao lado de jovens talentosos como Chico Buarque, Edu Lobo, Milton Nascimento e Joyce. Estudei no Rio com a professora Vilma Graça, uma professora bastante importante no cenário da música nacional. E ela foi professora de grandes músicos do Brasil, né? Luiz Essa, Gil Speranzeta, Chico Buarque, Joyce e de tantos. Maurício Mendonça, que é o Maurício Maestro. Uma série de... O pessoal do MPB4, o pessoal do quarteto em si, os ali estudaram com a professora Vilma Graça, que era muito talentosa e muito paciente. Em 73, a cantora Carmen Costa, após uma passagem por Belém, inclui em seu LP Carmen Costa 30 anos, 2 composições da autoria de Paulo André, Bateu Doeu e Mesa de Bar. Já não sei mais o que vim fazer. Senhor, meu rei. Em 75, o músico adere ao Carnaval de Avenida do Boêmios da Campina e, junto com o pai, compõe o samba-enredo Muiraquitã e as Amazonas. Nem permita que eu esqueça de paz. Em 1982, mandaram me chamar, o povo do Boêmios da Campina, para escrever o samba-enredo. Já havia samba-enredo, 1982. Que o enredo seria Muiraquitã e as Amazonas. Eu disse, papai, embora fazer? Ele disse, embora. Aí fizemos. É assim. Senhor, meu rei, o que eu sei agora vou contar. Meu valor não desmereça, nem permita que eu esqueça de paz lhe dar. Muiraquitã, esse rio é minha rua, mito, amororé. Ainda no ano de 1975, compõe a trilha musical do filme Os Brutos Inocentes, de Líbero Luchar. 2 músicas da trilha sonora se destacam na voz do cantor Walter Bandeira. Esse Rio é Minha Rua e Indauê Tupã, ambas em parceria com Rui Barata. E o Brutos Inocentes é um negócio interessante, porque quem fazia as trilhas sonoras do Líbero Luchar, dos filmes dele, era o Pixinguinha. Depois passou a fazer o Valdemar Henrique. E um dia ele me procurou, eu tinha 24 para 25 anos. Olha como é antiga este Rio é Minha Rua, ainda é o Tupã, hein? E ele me pediu para escrever a trilha sonora do filme dele. Eu fiz uma série de exigências para ele, mas a exigência maior não era dinheiro, não era nada disso, que eu achava
achava o Líbero legal nesse sentido quixotesco dele. Ele corria para um lado buscar dinheiro para cá, Embrafilme, isso, fazia um livro de ouro para fazer as fitas, como ele chamava, a minha fita. E ele me convidou para fazer a trilha sonora. E eu fiz a trilha sonora sem ver uma cena do filme. Nunca vi. Ele me deu o roteiro. Eu imaginei como seria, eu imaginava aquela imagem através do roteiro. Que não é como se faz trilha sonora. Trilha sonora, você vê o filme, vou fazer isso aqui. Eu não fiz pelo roteiro. Não tinha nem cronometragem, a cronometragem era intuitiva. E eu fiz essas duas músicas, em parceria com o papai. Este Rio é Minha Rua, Indauê Tupã, e escrevi mais 3 canções, só linha melódica, né? Só instrumental. Isso me ajudou muito. De certa forma, o Líbero estava dando confiança para um garoto onde ele tinha dois papas que escreviam para ele. Um já tinha morrido quando ele me chamou, mas o Valdemar estava vivo ainda. Em 1976, Fafá de Belém lança seu primeiro LP, Tambatajá. O álbum traz Indauê Tupã e Esse Rio é Minha Rua. A partir daí, a projeção da dupla na MPB se liga à explosão da carreira de Fafá de Belém. Bom, essa história de compor para Fafá, isso foi uma história que ela inventou. Ela inventou uma história que eu só compunha para ela. Isso não é verdade. Até porque não foi ela que cantou as minhas primeiras músicas. Quem gravou a primeira música nossa foi Eliana Pittman e depois foi Carmen Costa. Fafá vem depois. Em 1977, no seu segundo LP, Água, Fafá de Belém grava 2 grandes sucessos de autoria de Paulo André e Rui Barata, Pauá Pichuna e Foi Assim. Cheguei em casa e eu estava de paletó e gravata, tirei o paletó, fiquei lá na sala, o papai também estava de paletó, tinha vindo da Justiça Federal, que era perto de casa, e estava conversando com a mãe na varanda. Eu peguei o violão e comecei a tocar um negócio que tinha vindo na minha cabeça, que era apenas um refrão, que é solando no violão, né? E aquilo foi até eu pegar cacuete com aquilo. Aí daqui a pouco a mamãe veio com um papelzinho, disse assim, experimenta isso que o Rui mandou para ver se dá. E estava de primeira. Maleiro, masteiro, uma beira de rio, um cavalo no pasto, uma égua no cio. Princípio de noite, um caminho vazio, maleiro, masteiro, uma beira de rio. Digo, pô, rapaz, tá ótimo. Muito bom. Se agora compõe a primeira e a segunda parte. Aí disse, agora me dá tempo. Gravei isso para não esquecer. Peguei um gravadorzinho, gravei. E comecei a brincar com violão. Acho que eu estava numa noite, no cair da tarde, muito inspirado. Aí fiz tó, ti, te, tó, tirara, tó, tá, tan, 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 di, do, di, tororá. Aí papai não falou nada, nem mandou letra para mim. Aí papai perguntou, trabalhaste aquela música? Trabalhei, está aqui. Aí já dei fita gravada para ele com a primeira, virou o refrão, maleiro, masteira, e a segunda parte. Ele, quando voltou uns dias depois, veio trazendo essa maravilha de letra que ele escreveu, que é uma letra fantástica. Uma letra, uma das melhores letras que eu conheço no nosso cancioneiro. E depois ele disse assim, e aquela outra canção que tu estava fazendo ali? Olha, ele se lembrou. Eu digo, está aqui, grava para mim. Só tem a primeira parte, grava. E eu gravei, ele apareceu com a primeira parte. Essa ele mudou várias vezes, palavras, mas o Indauê Tupã não, o Pauá Pichuna, ele não mudou nunca mais, que eu também não consenti, que ele estava perfeita. Aí ele
ele levou no gravador, que era o Foi Assim. Em 78, Paulo André assina contrato com a Continental e grava 2 LPs solo, Nativo, no mesmo ano, e Amazon River, em 1980. Paua Pichuna também ganha repercussão nacional ao ser lançada no Fantástico, programa da TV Globo. Outras músicas de sua autoria também são incluídas em trilhas sonoras de novelas e filmes, como é o caso de Nativo, Indauê Tupã e Pacará, na novela Aritana da TV Tupi, e Canção de Boto, em parceria com João de Jesus Paz Loureiro, no documentário de Jacques Cousteau. Em Belém, Paulo André se apresenta na inauguração da TV Guajará. Aqui em Belém tinha uns programas locais de televisão. Principalmente a TV Marajoara, saudosa TV Marajoara. Era dos diários associados, né? E eu fiz um programa que eram 6, 7 horas, cair da noite, comandado pela Ana Maria Silva. Eu não me lembro o nome do programa. E a gente sempre tocava lá. Depois tocamos no programa do Guiães de Barro, chamado Moto Música. Programa local, fazia um teatro na televisão. E não tinha, não pense você que tinha videotape, era na hora. Se errasse, ficava errado mesmo. E depois fizemos a TV Guajará, pela inauguração dela. Ficava no último andar do Manuel Pinto da Silva. E mais recente inauguramos a TV Liberal, que eu fiz uma banda para me acompanhar, que essa banda ninguém vai fazer na vida, porque não pode mais, ninguém fez. Que era uma banda formada pelo Álvaro Ribeiro no piano, no órgão elétrico, o Guilherme Coutinho, o saudoso Guilherme Coutinho, na bateria o Tota, e no baixo um garoto que estava começando naquela época, que era o Kizangama. E foi bonito porque eles faziam um vocal. Além de tocar, eles vocalizavam. O Álvaro era muito bom distribuidor de vozes, distribuía para o Guilherme e para o Tota, que era ótimo, o Kizan também nem se fala. E saía aquele grupo vocal, mas já havia videotape. Se errasse, a gente voltava, né? É um tempo maravilhoso, que hoje a gente não encontra mais em Belém do Pará, nenhuma dessas televisões fazendo um programa local. Isso deixa com que a nossa música não seja difundida, a música local não seja difundida. Em 1981, a cantora Nara Leão grava Nasci para Bailar. Um baterista da época, chamado Milton Banana, quando ele ouvia uma música caribenha, ele saía de lá pulando. Nasci para bailar, qualquer um. E a gente pegou esse... Ia ver o Banana lá no Meridian, onde tinha, o trio dele tocava lá, eu e o Donato. E ele falava assim, Nasci para bailar. E começou a vir um refrão na minha cabeça. Papai Donato, vai sair agora. E nós fizemos uma música. O tal Nasci para bailar, existiu Nasci para bailar, o Donato deu para Nara Leão. E foi o disco da vida da Nara Leão, isso que me disse foi o Roberto Menescal, que mais vendeu, foi o Nasci para bailar. Em 1982, aceita implantar e dirigir o Museu da Imagem e do Som do Estado do Pará. Temas de som que, infelizmente, os secretários não dão atenção para isso. Eu sempre disse que um povo sem memória é um povo sem história. Você imagina que esse museu foi fundado no papel, no governo Alacide Nunes, quando veio Eneida de Moraes para cá. Aliás, ela não gostava que chamasse de sobrenome para ela, era só Eneida. Eneida era uma bela amiga minha, adorava ela. Eu ficava sempre na casa dela no Rio, me visitando. E ela me encaminhou muito, principalmente na literatura. E eu venho para cá, para Belém, passar umas férias, acabei me envolvendo na campanha do Jader para governador, o segundo mandato dele.
Não, primeiro mandato dele. Primeiro mandato dele. E o Assir Castro, que foi escolhido secretário, naquele tempo era SECDET, Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo. Ele me incumbiu de tirar do papel o Museu de Imagem de Som, que ninguém tinha feito isso. Aí nos deu uma sala no Palacete de Bolonha, uma sala diminuta. Não era açougueiro? Era. Acho que guardava carne, né? Era uma dispensa, possivelmente, ali. E nós, então, começamos a trabalhar, e o primeiro momento do museu foi uma entrevista com o Valdemar Henrique. Conseguimos equipamento na alfândega, doações de contrabando, fazemos um requerimento para o superintendente da época, não me lembro, e aqueles equipamentos foram presos, né? E eles faziam a doação para o museu. Conseguimos boas coisas ali. Eu me lembro bem do episódio que quando o secretário resolveu alugar uma casa na Cipreste para funcionar o museu, era para funcionar o museu e o departamento de desportos, que era comandado pelo Carlos Abinari. Nós entramos primeiro, eu mandei jogar jornal velho em todas as salas, ocupar tudinho. 100%. Com um pedaço de caixa de sapato, caixa de batata, tudo que... Eu não tinha nem acervo para isso. Aí mandei o sobrinho do Assir, que trabalhava com a gente, o Augusto, avisar lá que se entrassem lá, a gente ia quebrar no pau. Que a turma que era só do museu aqui. E realmente ficou só o museu. Construímos algumas coisas lá, sala, laboratório, que depois não funcionou. Mas o museu ninguém ligava para ele. Essa é a grande verdade. Para o museu só mandavam a marginália da secretaria. Quem não tinha jeito, Quem não tinha jeito, iam para lá. E lá, depois que trabalhavam com a gente, eles se ajeitavam e chamavam para ter da paz, para ser técnica da paz, para esquivazar, para... Lembra disso, né? Eu não citar nome, que eles causavam inveja. Nós não tínhamos aquela história de ponto. O funcionário, hierarquia, não tinha nada disso. Bater ponto. Tinha amor. O museu é para ser uma entidade para gravar os nossos valores, que eu falo da Amazônia. Em parceria com Alfredo Oliveira, Paulo André compõe as canções Além do Luar, Cantiga de Berço, O Amarelo, Manhã de Luz e o samba enredo Sonho Cabano, tema do Acadêmicos da Pedreira, defendido na Avenida em 85 por Fafá de Belém. Posteriormente eu fui chamado pelo amigo meu parceiro, Alfredo Oliveira, para fazer com ele um samba enredo chamado Sonho Cabano, que era para Pedreira, para o Acadêmico da Pedreira, comandado pelo Valdir Fiote da Silva. Esse carnavalesco, muito bom carnavalesco. E foi o samba Sonho Cabano que nós conseguimos que a Fafá viesse puxar esse samba na avenida. Embora o coração dela sempre foi jurunense, ela puxou o samba, mas destilou também nos jurunas. Em 23 de abril de 1990, morre em São Paulo o poeta Rui Paranatinga Barata. Paulo sente profundamente a perda do pai e parceiro. Em dezembro desse mesmo ano, é lançado o CD Paulo para Sempre Rui, contendo algumas gravações como Pauapixuna e Indauê Tupã, interpretadas por nomes como Vital Lima, Cláudio Nucci e Marco André, e ainda outras inéditas, como Porto Caribe e Santarém. Ainda no ano de 1990, no segundo governo de Jader Barbalho, assume a diretoria cultural da Secult, Secretaria de Estado da Cultura. Quando veio o segundo governo do Jader, que antigamente não havia reeleição, né? Eu fui chamado para ser diretor de cultura da secretaria, já a Secult, na gestão do Guilherme La Penha.
E todos essas entidades, teatros, museus, todos ficavam sob a liderança do diretor da cultura, no caso, era eu. 93, volta ao palco ao lado do cantor Walter Bandeira. O show intitula-se Outra Vez e realiza-se no Teatro Margarida Esquivazapa. No programa figuram 2 músicas inéditas em parceria com o pai: Litania e Braços de Seda. De dizer que não vim. Em 1996, o Acadêmicos da Pedreira resolve homenagear o poeta Ruy Barata com o tema Foi Assim, Não Te Foste de Mim, para o desfile oficial de 97. O samba enredo, com letra de Alfredo Oliveira, é musicado por Paulo André em parceria com Sebastião Tapajós. O samba enredo que eu fiz, com outros parceiros, foi homenagem ao papai. Foi assim, não te foste de mim, o enredo, que era a história do papai, aquela coisa toda. E eu fiz o samba, o Alfredo me levou a letra, nós acertamos alguns trechos de letra, refizemos. E eu compus a música com o meu compadre Sebastião Tapajós. E foi um momento bem prazeroso na minha vida. Fazer uma reverência a quem sempre mereceu, que é o meu velho amigão. E dizer que não sei porque vim, porque sei que ainda vais voltar. Hoje o dia sequer se acendeu nessa noite de breu. Eu não sei se entendeu porque vim. A palavra barrou minha voz e a garganta não diz o tambor que meu peito ainda insiste em descompassar, sem saber lhe dizer por que vim, tão somente pra não te dizer adeus. Vim acendeu nessa noite de breu. Eu não sei se entendeu porque vim. A palavra agarrou minha voz e a garganta não diz o tambor que meu peito ainda insiste em descompassar, sem saber
somente pra não lhe dizer Este rio é minha rua, minha e tua mururé. Piso no peito da lua, deito no chão da maré. Este rio é minha rua, minha e tua mururé. Piso no peito da lua, deito no chão da maré. Pois é, eu não sou de garapé. Quem montou na cobra grande não se escante em buraqué. Pois é, eu não sou de garapé. Quem montou na cobra grande não se escante em buraqué. Rio abaixo, rio acima, minha sina cana é. Só em falar na martita, me lembrei de Abaeté. Rio abaixo, rio acima, minha sina cana é. Só em falar na martita, me lembrei de Abaeté. Pois é, eu não sou de garapé. Quem montou na cobra grande não se escante em buraqué.